Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, intitulado Estágio Supervisionado do Curso de Letras Unifip, Desafios e Possibilidades na Formação de Professores. Estamos agora neste segundo episódio, contamos aqui com a presença de mais duas alunas do 6º período de Letras, Bárbara e Camila, sejam bem-vindas. Obrigada. Bárbara e Camila vão conversar um pouco conosco sobre os desafios da educação. Lembrando que essas impressões elas são trazidas através do estágio supervisionado, que eu acho que vocês já estão no 3º estágio. Isso. Falta mais um, tá pertinho. E aí, o que é que vocês nos trazem em relação a esses desafios da educação? Olá, né? Eu acho que, falando como Camila, antes de entrar de fato na educação, eu tinha muita, como eu posso dizer, eu não tinha muita vontade de ser professora. Mas, como eu sempre gostei de ler e tudo mais, eu entrei no curso de letras. Ok. Só que eu idealizava a educação de uma forma bem, sabe? Eu pensava, mas acontece isso porque quem tá na educação realmente não quer fazer isso, porque se quisesse faria. Mas o estágio me permitiu, o campo de estágio me permitiu ver a realidade nua e crua. Que a partir do momento que a gente entra numa instituição, você consegue ver os erros, os acertos, os pontos positivos e os negativos. E com esses 3 estágios que eu realizei, o que eu pude ver muito, o desinteresse de alguns alunos, principalmente no âmbito da leitura. Muitos deles não se interessam pela literatura, não se interessam pela leitura e tão poucos interessados de fato com estudar, né, com a educação. É até um pouco cruel falar isso, mas a gente tem que falar sobre a realidade do que acontece, do que a gente vê. E é realmente isso que acontece. Eu fico muito triste porque, para mim, a educação é um essencial na nossa vida. Ler e escrever é essencial. Sabemos que muitas pessoas não teve essa oportunidade. Falo pela minha mãe que não teve. Mas a gente vê pessoas, adolescentes que têm a oportunidade, mas não sabem dar o devido valor. Não tem interesse nenhum. E é importante falar também sobre esse novo ensino médio, que eu presenciei o novo ensino médio. Estudei integral, minha adaptação no ensino integral foi horrível, né? Era muito cansativo. E esse novo ensino médio, com projetos de vida, itinerários e as diversificadas, eu acho que muitas das vezes acabam deixando os alunos um pouco, podemos dizer, cansados. Eu presenciei, Você né? acha que é um grande desafio o novo ensino médio? É um grande desafio. Eu vou falar aqui como Camila, na época que eu fui aluna, Você antes foi da aluna pandemia. já dessa nova Fui. conjuntura do ensino médio? Fui. Segundo ano do ensino médio, antes da pandemia. Gente, o projeto de vida, pra mim, assim, eu até gostava, mas eu realmente era uma disciplina que eu levava com a barriga, não tinha condições. Principalmente depois do almoço, eu como aluna e vendo os meus alunos, após ter presenciado o novo ensino médio como professora e como estagiária, que eu também fui professora uma época, você vê que realmente não tem proveito algum depois do horário do almoço. Os alunos ficam cansados, chegam cedo, né? É um período muito longo, assim, e as diversificadas é o que mais cansa. Eu acho que as diversificadas podem ser necessárias, sim, mas quando a gente vai colocar em consideração o que cai no Enem, eu acho que a gente tem que dar mais ênfase ao que vai trazer mais conhecimento para os alunos para realizar uma prova que vai segurar eles de um futuro, né, de entrar numa instituição, do que umas diversificadas que, às vezes, nem sempre compreende a matriz de referência do Enem, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, o projeto de vida cai no Enem? Nunca fiz Enem, mas pelos meus conhecimentos não cai. Então, eu acho que os desafios é esse. Hoje em dia, a gente entra com uma defasagem muito grande na educação, na leitura, na língua portuguesa, na literatura. Então, eu acho que os desafios que a gente tem encontrado é realmente essa falta de interesse, essa defasagem,
a desistência dos alunos por estudar, porque imagina só, tem alunos que ou trabalham ou estudam. E como é que fica isso no novo ensino médio, numa escola cidadã integral? Fica complicado, né? Que tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, são desafios que realmente são difíceis de lidar. E quando você tá de dentro, você realmente vê a dificuldade. Eu não idealizo a educação de forma nenhuma. Sei que quando a gente tá dentro da educação, a gente faz o que realmente dá e a gente só ajuda quando a gente realmente pode ajudar. Então, depois que eu parei de idealizar a educação, foi que eu pude realmente ver a realidade de que enfrentamos, né, no espaço educacional. Pronto, daqui a pouco eu vou lhe fazer uma pergunta sobre essa profissional Camila que vai chegar no ensino médio, no ensino fundamental, o que vai poder Camila fazer para tentar mudar essa realidade. Nós, enquanto professores, precisamos tentar mudar a realidade que encontramos e até mesmo que vivenciamos enquanto alunos. Todos nós fomos alunos de ensino médio. Eu, em um período diferente do de vocês, por exemplo, né? Não faz muito tempo não, mas foi um período diferente, né? E vamos ouvir Bárbara. Bárbara, e aí, Bárbara, na sua visão de aluna, quais são esses desafios da educação, vistos através das suas vivências de uma estagiária do curso de letras? Olá. Falando um pouco sobre esses desafios que enfrentei nos estágios em geral, né, desde o fundamental e agora no ensino médio, pude perceber vários desafios, que se fosse fazer um podcast só de desafios, né, não faltaria assuntos para falar, mas vou elencar alguns, Camila já falou, mas acho que um dos principais desafios que eu percebi nesse estágio, primeiramente, com certeza, o uso desregrado do celular. Né? Nas escolas que o pessoal comentou também tinha, e principalmente na minha escola que estagiei. Presenciei muitos alunos usando o celular para fins não educativos. Né? A gente chegava em uma sala de aula, tinha aluno ali escondido jogando, tinha aluno olhando as redes sociais, tinha aluno usando o fone de ouvido e ficava lá só ouvindo a música e a aula, a professora dava aula e eles nem aí. E muitas pessoas, às vezes, até julgam o professor. Eu não julgo a professora, né? A gente conversou também bastante. Sempre ao final da aula, a gente tinha ali uma conversa sobre o que aconteceu durante aquela aula. E muitas vezes a professora tenta, sim, impor ali uma autonomia, falar com o aluno, mas a gente sabe que essa geração, ela não tolera ser contrariada. Não aguenta ali receber uma advertência, não quer atender. E a gente entra também nessa parte da falta da participação da família na escola. Eu percebi também que é um grande desafio. Né? A gente vê que, como eu falava com a professora, mas e se falar com os pais? Ela, não, os pais vão vir, mas o errado somos nós. Né? Eu sou errada por ter reclamado o aluno. Por que eu reclamei? Deixei ele lá. E isso a gente vê que, no meu tempo também, Diogo fala que não, só no tempo dele, mas no meu tempo também isso não acontecia. Né? Eu era de um tempo de chegar numa sala de aula e o professor tá lá, a gente trata ele como senhor, como senhora, né? Professor, professora. E hoje não, eles tratam a gente da forma como eles bem querem, né? De uma forma bem rude, muitas vezes grosseira. E, às vezes, eu mesma me questionei, assim, na sala, olhando, às vezes, alguma atitude da professora ali de reclamar do que eu faria se eu estivesse no lugar dela, né? O que eu faria se um aluno me falasse com uma palavra de baixo calão? O que eu faria se um aluno se recusasse a sair de sala de aula? Né? Eu chamaria a família? Eu daria uma advertência, a gente fica naquilo incerto. Isso, né? Que era exatamente o que eu iria perguntar a vocês para a gente encerrar esse momento. Como você citou inicialmente, se a gente for falar dos desafios aqui, a gente vai passar um podcast inteiro e não só um episódio, mas de forma sucinta para a gente fazer esse fechamento.
Vocês como estagiárias em campo de estágio, o que vocês poderiam fazer para a gente reverter essa realidade? Porque nós não podemos ver os problemas da educação com conformismo. Nós precisamos chegar nessas escolas e fazer o diferente, né? Fazer com que essa educação ela seja transformadora, não só para os alunos, como também para nós. Nós precisamos ter esse feedback positivo para que a gente possa exercer um bom trabalho enquanto professores, né? Então, o estágio ele mostra, como você disse, a realidade nua e crua, mas como a gente vai tratar isso? De forma bem sucinta. O que vocês acham que poderia ser feito? Novas estratégias, uma gestão mais ávida em relação ali ao acompanhamento da escola? Como que vocês acham que poderia talvez solucionar isso? Eu acho que o estágio permitiu que a gente tivesse um gostinho disso, principalmente com o projeto de intervenção. Quando eu propus o meu projeto de intervenção, meu primeiro, eu pude trazer os alunos para a literatura. E eu achei que eles não iam me receber com gosto, principalmente por ser literatura, leitura, coisas que muitos acham chato. Mas, na verdade, eles foram muito acolhedores e alguns até me relataram que não tinham contato com a literatura, não sabia o que era e gostou. Mas o que pode ajudar também, Diogo? Metodologias, projeto, você sair um pouco do habitual, que às vezes você tenta ficar em um espaço, em uma coisa, que até mesmo para você, como professor, se torna uma carga. Não é porque você quer fazer, é por pura obrigação. Então, você tem que estar maleável para os alunos, né? E também para com você, porque também se você não estiver bem como professor, como é que você vai estar bem para com os alunos? Eu acho que tem que ser dessa forma. Tem que ser recíproco, né? Exatamente. E você, Bárbara? Você acha que poderia... Olha, primeiramente, tem algumas atitudes que não cabem tanto a nós professores, como a questão do uso do celular, como eu questionei e falou, não, às vezes é culpa, como o Diego falou, da gestão. A gestão, às vezes, não tem aquele pulso firme de decidir ali se vai dar uma advertência mais séria, se vai chamar os pais. Gerir a situação de uma forma mais... Exatamente. E ver que aquilo está afetando o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Mas o que nós podemos fazer é, primeiramente, ter muita paciência, porque lidar com adolescente é ter muita paciência, né? E, em segundo lugar, é tentar trazer um pouco do que eles gostam. Claro que não esquecendo do essencial, né? Daquela análise de texto, daquelas aulas de gramática, mas trazer algo diferente e incluí-los. Para eles deixar um pouco o celular, as conversas paralelas e entrar ali dentro da aula e interagir com o professor. Eu acho que é importante essa interação. Saber que o aluno está compreendendo ali o que a aula está se passando, sobre o conteúdo que está sendo abordado, né? Muito bem. Então, meninas, muito obrigado. Estamos aqui encerrando esse segundo episódio do nosso podcast Estágio Supervisionado do curso de Letras Unifip, Desafios e Possibilidades na Formação de Professores. Fiquem por aí, vamos continuar com mais um episódio para vocês, com a participação de mais 2 alunos. Obrigado, meninas. Obrigada.